Nikola Tesla nasceu na aldeia de Smilja durante o Império Austríaco, território da atual Croácia, no dia 10 de julho de 1856. Desde pequeno, era treinado por seu pai para desenvolver a memória e o raciocínio. Sua mãe vinha de família de inventores. Nikola foi o quarto de 5 filhos, tendo um irmão mais velho e 3 irmãs. A família mudou-se para Gospić em 1862. Tesla frequentou a escola em Karlovac, conseguindo fazer 4 anos em apenas 3. Estudou depois no Politécnico Austríaco em Graz. Algumas fontes referem que recebeu graus de bacharelato da Universidade de Graz. No entanto, a universidade afirma que não recebeu nenhum grau e que não continuou os estudos após os primeiros semestres do 3º ano, durante o qual deixou de assistir às aulas. Em dezembro de 1878, deixou Graz e quebrou todas as relações com a sua família. Tesla dedicou-se a ler muitas obras, memorizando livros inteiros, tendo supostamente uma memória fotográfica. Tesla relatou na sua autobiografia que tinha momentos pormenorizados de inspiração. Durante o início da sua vida, Tesla foi atingido pela doença recorrente. Sofria de uma maleita peculiar, na qual clarões de luz que o cegavam apareciam em frente aos seus olhos, muitas vezes acompanhados de alucinações. A maioria das vezes, as visões estavam ligadas a uma palavra ou ideia com a qual se deparava. Apenas por ouvir o nome de um assunto, involuntariamente o visionava com detalhes realísticos. Em 1880, mudou-se para Budapeste para trabalhar numa companhia de telegrafia, a Companhia Nacional de Telefones. Tesla trabalhou num projeto que utilizava turbinas gêmeas para criar energia continuamente. Quando começaram as comunicações telefônicas em Budapeste em 1881, Tesla tornou-se o eletricista-chefe da companhia e mais tarde engenheiro do primeiro sistema telefônico do país. Em 1882, Tesla descobriu o campo magnético rotativo, um princípio fundamental da física e da base de todos os dispositivos que usavam correntes alternativas. Ele era fluente em muitos idiomas. Além do sérvio, falava ainda 7 outras línguas: tcheco, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano e latim. Tesla chegou a trabalhar com Thomas Edison, mas romperam relações porque o inventor norte-americano deixou de lhe pagar o prometido por um certo invento. Além disso, entre os dois se estabelecia uma disputa que ficaria conhecida na época como a Guerra das Correntes. As divergências de opinião entre Tesla e Thomas Edison sobre corrente contínua foi o motivo do desentendimento entre eles. Tesla havia criado ferramentas para tornar viável o uso da corrente alternada, uma forma eficiente de transmitir energia a grandes distâncias, mas perigoso em caso de acidente. Edison, que baseava suas tecnologias na corrente contínua, era contra a corrente de Tesla. Hoje podemos ter luz elétrica em nossa casa graças à invenção e aplicação da corrente alternada desenvolvida por ele, quando foi contratado pela Westinghouse para criar a linha de transmissão e viabilizar o primeiro sistema hidrelétrico do mundo. O seu sistema de corrente alternada recebeu críticas duríssimas de Edison, que dizia que ele era ineficiente e não devia ser levado a sério. O sistema de corrente contínua tinha sido criado por Edison e era o padrão adotado nos Estados Unidos. Com a mudança do padrão, ele perderia uma montanha de dinheiro a cada ano. Veja e entenda. Para termos luz na sala de casa hoje, segundo o sistema de Thomas Edison, precisaríamos de uma usina de energia elétrica a cada quilômetro quadrado. Já o sistema de Tesla usava cabos menores, alcançava maiores voltagens e podia transmitir energia elétrica a distâncias muito maiores. Thomas Edison chegou até a
eletrocutar animais em exposições públicas. Ele queria mostrar como era perigoso o sistema de corrente alternada e convencer a opinião pública de que não era segura para se ter em uma casa. Para nossa sorte, o sistema de Tesla era mais barato e funcional e foi adotado não só nos Estados Unidos, como em diversos países, caminhando para ser o padrão global. Por isso, Tesla é o verdadeiro pai da era da eletricidade. Em seus estudos, Nikola Tesla descobriu em um de seus momentos de genialidade uma forma de conceder energia elétrica wireless grátis para todo o planeta, através de uma torre que seria construída perto de Nova York. O projeto saiu do papel e chegou a ter a torre e o prédio prontos, porém empacou com um detalhe. O empresário que estava financiando a construção da torre, um dos mais famosos financistas dos Estados Unidos, J.P. Morgan, decidiu encerrar o projeto quando se deu por conta de que não teria como regular essa energia e, portanto, como cobrar por ela e lucrar com isso. Tesla foi responsável pela construção da primeira hidroelétrica do mundo, nas cataratas do Niágara, provando a todos que a água era um meio prático de obter energia. Conduziu experimentos com engenharia criogênica quase meio século antes de sua invenção. Patenteou mais de 100 inovações que foram usadas na criação do transistor, aquela pecinha primordial que faz com que seja possível o computador moderno existir. Foi a primeira pessoa a captar ondas de rádio do espaço, o que o torna indiretamente o pai da radioastronomia. Descobriu a frequência de ressonância da Terra, que só pôde ser confirmada 50 anos depois, já que era muito avançada à época. Inventou a poderosa bobina Tesla. Inventou o controle remoto, a luz de neon, motor elétrico moderno, comunicações wireless e outras coisas que tornaram nosso dia a dia mais prático e legal. Inventou um raio da morte que poderia destruir o mundo caso caísse em mãos erradas. No entanto, destruiu o projeto antes dele vazar. Alguns acreditam que o projeto está em posse do governo dos Estados Unidos. Tesla é muito injustiçado, pois muitas de suas invenções não são acreditadas em seu nome. Invenções como o rádio, que é acreditado no nome do italiano Guilherme Marconi. Tudo que Marconi fez foi pegar o trabalho desenvolvido por Tesla e mudar um pouquinho aqui, umas coisinhas ali e ficar mundialmente famoso ao mandar a primeira mensagem transatlântica da história. Outra invenção foi o radar. Este invento que permite desviar de mísseis submarinos navegarem por aí. Hoje, acredita-se a descoberta a Robert Watson, que o teria descoberto em 1935. Porém, 18 anos antes, Tesla havia apresentado à Marinha Americana. Thomas Edison era chefe do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Marinha e disse que o radar não teria aplicação prática na guerra. Em 1912, chegou-se a pensar em dividir o Prêmio Nobel de Física entre Tesla e Edison, mas Tesla se recusou terminantemente a isso e o prêmio acabou sendo dado a outro pesquisador. Para você ter uma ideia do quanto Tesla era um gênio, uma vez perguntaram a Albert Einstein como era se sentir o homem vivo mais inteligente. A resposta foi: "Eu não sei, você vai ter que perguntar a Nikola Tesla." Por causa de sua incrível genialidade, invenções além do pensamento racional humano, criações sem nem mesmo protótipos, hábitos estranhos, transtornos de personalidade e muito mais, Tesla é visto por seitas e cultos como um ser místico. Durante os últimos 10 anos de vida, solitário, morou no Hotel New York, onde faleceu no dia 7 de janeiro de 1943. Em 1898, ele apresentou um barco radiocontrolado que ele tinha inventado, que muitos acreditavam como sendo o nascimento da robótica. Esse barco marcou também a invenção do controle remoto e dos futuros drones.
Em uma de suas manias, ele fazia as coisas de acordo com o número 3 e era inflexível em relação a ficar em quartos de hotel cujo número era divisível por 3. Há mais de 100 anos, durante a primeira década do século XX, Tesla deu entrada a um pedido de patente para uma aeronave peculiar, que ele chamou de o primeiro disco voador do mundo. Ele tinha todo o projeto dessa aeronave. Além disso, ele alegava ter tido contato com alienígenas. Estou deixando aí na descrição um link de um vídeo que fala um pouco mais sobre isso. Nikola Tesla tornou-se largamente respeitado como um dos maiores engenheiros eletrotécnicos que trabalharam nos Estados Unidos. Muitos dos seus primeiros trabalhos foram pioneiros na moderna engenharia eletrotécnica e muitas das suas descobertas foram importantes a desbravar caminho para o futuro. É uma pena ainda hoje ele não ter o reconhecimento que lhe é devido, mas parece que a internet está conseguindo corrigir uma das maiores injustiças do mundo das ciências. Então ajude a desmistificar e desfazer esse mal-entendido. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e ajude a memória de Tesla. Comentários também são bem-vindos e na descrição tem o link de um incrível post que me inspirou a fazer este vídeo. Obrigado.